a esposa do pastor Flávio, né, também tem uma linda e uma mensagem musical para nós, queridos, nessa noite. Amém? A paz, irmãos. Eu queria cantar esse louvor e pedir aos irmãos que recebam como uma oração. Então, eu queria convidá-los a fechar os olhos, amém? Amém? Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, do seu próprio filho. Que amor é
Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que amor é este? Foi o amor que desceu dos céus. Foi o amor que morreu por mim e por você. Foi o amor que ressuscitou ao terceiro dia. E hoje vive. E vive para sempre. E esse amor chegou até você, querido. Esse amor chegou até a mim. Somos devedores desse amor. O amor incondicional. Deus te amou, tem te amado e continuará te amando. Por isso, agradeça a Deus todos os dias. Nós louvamos a Deus porque você decidiu hoje estar aqui conosco. E que você seja edificado, abençoado, fortalecido nessa noite de adoração. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidar o Rildo nesse momento. Não deixe nada distrair o seu coração. Firmado aqui na palavra. Deixe Deus falar com você. Eu creio que Ele já tem falado conosco. Fique à vontade, Rildo. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Hoje nós comemoramos isso, a ressurreição de Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida desta igreja. Eu comecei ontem e por conta do tempo eu não dei o recado, mas Deus me incomodou. E eu falei para o pastor, eu tenho que dar o recado, é de Deus, não é do Rildo, não é meu. E eu quero dar esse recado para o homem que Deus escolheu para ser o profeta dele aqui nesta igreja. Eu quero que ele se posicione aqui com a sua família. Gostaria que ele viesse aqui. A pastora, a Laís e o Renan. E eu quero ler essa palavra, porque assim Deus colocou no meu coração. Não é a minha vontade. E assim eu tenho que fazer. Eu já li essa palavra ontem, mas eu não sei se os irmãos observaram que essa palavra vem de encontro com esta igreja, e a igreja somos todos nós. Salmo 126, gostaria que vocês abrissem novamente, e nós vamos ler novamente. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Deus fala para mim, esse homem vendia cigarro, era cativo, e Deus sonhou para ele que ele estivesse aqui. A visão de Deus, o sonho de Deus é que ele estivesse aqui. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. E eu tenho sido essa voz lá em Cuiabá. Eu tenho falado, grandes coisas Deus tem feito através deste povo. Através da primeira igreja batista de Arenápolis. Tanto é que eu trouxe o pastor Flávio aqui. Pastor Flávio, grandes coisas Deus tem feito em Arenápolis, você precisa ir lá. Eu sou essa voz que fala que Deus tem feito grandes coisas no meio de vocês aqui. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu vejo o William, eu vejo o Ronaldo, já falei, o cabelo dele era diferente, né? Eu vejo o Tiago, acabei de apresentar ele para o pastor, fala assim, pastor, esse menino encontrou Jesus em 2010, ele tem tanta maturidade espiritual que eu tenho inveja santa. Que bênção, que coisa boa. O Braulino está ali, eu lembro do Braulino, Marcos Marinho, o Ximenes chegou depois, o irmão da fazenda dos portugueses está ali, olha lá, ó, família abençoada, o Andrade, né? Grandes coisas Deus fez na minha vida, através da vida de vocês. Eu sou testemunha disso. Deus tem transformado a minha vida e essa igreja tem uma participação nisso.
por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leite dos ribeiros do deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E eu disse ao pastor, porque eu vivi as angústias, as dores desta família. Eu vivi noites, dias, e eu disse que as lágrimas eram as sementes que estavam sendo germinadas, que foram regadas pelo Espírito Santo, e no seu tempo certo, frutificou. Enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E olha, eu perguntei ao pastor hoje, ele falou que fazem 11 anos, eu pensava que eram 7 só, mas 11, e Deus colocou no meu coração para dizer que há 1 ano, 10 anos foram anos de sofrimento, de trabalho, e agora já faz 1 ano que vocês estão colhendo. Vocês têm um templo maravilhoso, vocês têm uma van que transporta para as células, né? Vocês têm um espaço, vocês adquiriram isso. Agora, meus irmãos, é tempo de colheita. E não para por aí. O pastor pediu que eu fizesse uma parte dos dízimos, e Deus me caminhou para um texto que vai fechar esse momento aqui, que é em Ageu. E ele diz assim, pastor, complementando o que nós trabalhamos aqui, o pastor Flávio com Josué, e nós aqui hoje pela manhã. Deus quer renovar esta aliança, esse pacto, e ele me deu essa palavra agora, ali. Esta é a aliança que fiz com vocês, porque Deus ama incondicionalmente, unilateral, independente do que vocês passarem por aqui. E eu quero concluir essa parte pedindo para o pastor Flávio fazer uma oração por essa família, porque esta família representa esta igreja. Quando o pastor Flávio estiver orando por esta família, estará orando por vocês, e que Deus continue abençoando esta igreja, e que novos Tiagos, William, Andrade, Marco Marinho, Ximenes, sejam alcançados através da vida de vocês, porque é por isso que Deus convocou vocês para estar aqui hoje. Não é por acaso, vocês não precisariam estar aqui, mas o Espírito Santo preencheu aquele vazio que tem dentro de vocês, que é exatamente do tamanho de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos para cá, para abençoar. Senhor, nós somos gratos a Ti, até porque, Deus, Tu fizeste a família antes mesmo da igreja, Senhor. E não existe igreja sem família, Pai. E nós colocamos, ó Deus, este casal, esses filhos diante do Teu altar agora, Senhor, para Te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, Pai, e por eles, Pai. E a Sua unção, Deus, está sobre eles, Pai. Ó Deus, para multiplicar, Senhor, para aperfeiçoar, para ensinar, Deus, e para declarar, Senhor, profeticamente, Deus, que a Sua igreja será uma bênção, Senhor, porque está diante do Teu altar, Pai. Porque eles têm buscado, Deus, coisas que vêm diretamente do Seu trono, Pai, que vêm da Sua mente, que vêm da Sua visão, Deus. E o Senhor vai alargar as tendas, Deus. O Senhor vai cumprir, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração. Ó Deus, por isso, em nome do Senhor Jesus, que seja, Deus, os Teus sonhos bem claros, Deus, no coração do Teu filho, do pastor Tony, Pai, da sua filha, Deus, em nome de Jesus Cristo, e que essa multiplicação em amor, Deus, siga o fluxo, Pai, que o Senhor determinou, Pai, e todos os obstáculos, Deus, todos os impedimentos, Senhor, tudo aquilo que queira, Senhor, resistir, Deus, a esta obra, Pai, a obra que Tu fizestes, para que eles andassem nela, Senhor, seja desobstruído, em nome de Jesus, e que o Seu amor, a Sua graça, a Sua unção, Deus, seja sobre eles, Pai, essa capacitação, aquilo que excede, Senhor, ao homem natural, Deus, o Teu Espírito, são coisas do Teu Espírito, Senhor,
que seja desta forma, em nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor está com a palavra, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Para não perder o costume, diga aí para a pessoa que está ao seu lado. O quê? Lembra? Quem esteve aqui no sábado? Sorria. Diga aí, sorria. Você está sendo filmado. Os anjos ministradores estão aqui, o Espírito Santo, amém? Ele está filmando você, hein? Abre o seu coração aí, amém? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então, lá no livro de Neemias, no capítulo de número 13. Lá no Antigo Testamento, logo depois do livro de Esdras, Crônicas, Esdras, Neemias. Neemias, capítulo 13, todos acharam? Digam amém. Capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Até aí. Paizinho, obrigado, porque a sua palavra, nós queremos servir a sua mesa neste lugar. E eu clamo por espírito de revelação, que o Senhor abra os nossos corações e fale conosco, na medida em que cada um de nós precisa, ó Deus, porque nós queremos ser adoradores que te adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Tu és Espírito, Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos ser esses adoradores. Nos ajuda, nos capacita, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos diante, então, de um contexto da palavra de Deus, onde nós percebemos algo importante
que Deus tem revelado e Deus quer falar com a sua igreja. E sempre lembrando que, nesse contexto, Neemias foi levantado como um homem de Deus, e já é importante posicionar que Neemias significa Deus consola, consolador. Neemias é a figura do Espírito Santo. E Neemias recebeu uma missão, ele teve o seu coração tocado, porque lá no início do livro, no capítulo 1, ele recebeu uma informação dos seus irmãos de que a cidade de Jerusalém estava com os seus muros derrubados, as suas portas queimadas, e havia muita dificuldade e muito problema. Então, relata a palavra lá no início do livro, que o seu coração ficou entristecido, e houve a necessidade de que ele inclusive fizesse um jejum, porque a palavra diz que ele parou de comer, a fim de que ele pudesse orar e receber de Deus uma missão, e conversar com o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo importante como copeiro do rei naquela época, ele experimentava o vinho que o rei tomava, ele era um homem de extrema confiança. E aí não é mera coincidência, porque o Espírito Santo tem uma função na Trindade, e eu creio que nós precisamos dar mais entendimento, entender mais, conviver mais com o Espírito Santo, que é essa terceira pessoa da Trindade, que não é uma energia, que não é uma força, mas é uma pessoa que veio habitar em mim e em você, e nos dirigir e nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele quer conviver comigo, com você, e ele tem uma missão claríssima dentro da Trindade. Amém, amados? Então o Espírito Santo, ele está presente. Ele é o Consolador. Jesus ascendeu aos céus, ele falou, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Sem mim nada podeis fazer. E tudo que o Espírito Santo faz é no sentido de exaltar a Cristo. O Espírito Santo vem para exaltar a Jesus Cristo, a quem tem toda a autoridade, o único nome que tem autoridade nos céus e na terra, onde todos os joelhos se dobram, amém? Então é o que Deus quer fazer em mim e em você. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que os ministérios são levantados, para que nós possamos crescer em Cristo, sejamos levados à perfeita varonilidade, o varão perfeito Cristo Jesus. Talvez você se pergunte, bem, o que eu estou fazendo na igreja? Qual é o papel, o meu papel na igreja? Eu quero dizer para você que o fato de nós virmos para a igreja e sermos atraídos por Deus é para que a gente aprenda a amar. Deus quer restabelecer o fluxo do amor. Deus quer que o amor dele seja canalizado e através de mim e de você. É por isso que a palavra de Deus diz que a glória dele seria tanto maior, porque ele encontraria canais, templos que tivessem preparados para que o seu amor pudesse fluir. E é isso que Deus veio fazer. E talvez você, bem, se o amor, pense assim, né? Se Deus quer que o amor flua, aonde isso vai me levar? Isso vai te levar à vida em abundância, que Jesus prometeu. Quanto mais fluir o amor de Deus através de mim e de você, mais prosperidade, mais sucesso dentro daquilo que Deus preparou para mim e você, nós encontraremos isso em Deus, amém? Nele reside toda a plenitude, toda a riqueza, toda a sabedoria em Cristo Jesus. Então, isso precisa sair. Isso precisa se manifestar através de mim e de você. E o que Deus quer fazer é remover obstáculos. Remover situações que estão aí paralisando o fluxo desse amor, amém? E Neemias foi levantado para quê, amados? Para restaurar o templo de Jerusalém, os muros do templo de Jerusalém. Neemias foi levantado para isso. E nós lemos nesse texto que ele relata que exatamente no ano 32 daquele reinado, ele tinha se ausentado de Jerusalém. Veja bem, Neemias é a figura do Espírito Santo. Ele se ausentou de Jerusalém. E quando o Espírito Santo se ausenta, as coisas começam a ficar difíceis e complicadas. Então,
nós não estamos falando agora do templo de Jerusalém. Nós estamos falando de mim e de você, que somos o templo de Deus, amém? E o Espírito Santo, ele veio para habitar e não para fazer uma visitinha, amém? E ele não pode se ausentar, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se ausentou daquele templo, um sacerdote chamado Eliasibe, veja bem, um sacerdote. Eu quero que você entenda que se nós estamos em Cristo, eu e você somos sacerdotes e sacerdotisas. E esse sacerdote chamado Eliasibe, ele se aparentou com um amonita chamado Tobias. E nós lemos que foi declarado por Deus que um amonita e um moabita não poderiam fazer parte da congregação do Senhor. E esse Eliasibe se aparentou, um sacerdote se aparentando com Tobias. Amados, é muito possível que nós que somos sacerdotes, sacerdotisas, a gente tenha tido algum aparentamento com alguém, com alguma força estranha, com algum tipo de pensamento, ou que represente algo que o inimigo quis plantar em mim e em você. Embora sejamos sacerdotes. A Bíblia está mostrando isso para mim e para você. E esse Tobias, ele nada mais, nada menos do que penetrou aquele templo e foi feito para ele um quarto, uma câmara, onde ele simplesmente tirou os utensílios do templo. Jesus fala lá em Marcos que os utensílios do templo não deveriam ser levados dentro do templo, não deveriam ser tirados dos seus lugares. Tudo tem um sentido na palavra de Deus. Amados, ele simplesmente tirou a oferta de manjares do templo. A oferta de manjares fala de consagração. Simplesmente ele tirou um incenso. O incenso fala de oração. Ele tirou os dízimos. Ele tirou as ofertas que servem para a manutenção da casa do Senhor. Tobias fez tudo isso. Ele se aparentou com aquele sacerdote e entrou no templo, e o templo ficou completamente desassistido, destruído, os muros derrubados, as brechas naqueles muros. Então o inimigo estava fazendo a festa naquele lugar. Deus está falando comigo e com você, no sentido de que venhamos a raciocinar como templos do Espírito Santo que somos, a fim de que nós possamos nos juntar nessa batalha, refazer algo que precisa ser refeito, buscar em Deus aquilo que precisa ser restaurado. E o propósito é falar da santificação, amados, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês lembram de Jó? Jó disse assim para Deus: eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Mas amados, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos o Espírito Santo, nós podemos falar com Ele. E Jesus disse, lá em Mateus capítulo 16, no sentido futuro, porque Ele ainda não havia ido para a cruz, disse aos seus discípulos, disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, se nós estamos em Cristo, nós recebemos chaves. Chaves para abrir e chaves para fechar. Isso tem o sentido de proibir e permitir situações, pensamentos e coisas. Amados, aquele muro de Jerusalém, ele tinha torres e torres de vigia. Aquele muro, ele tinha portas, tinham 12 portas. E cada porta representa algo. Nós não vamos falar sobre essas portas hoje, mas essas chaves são exatamente para abrir e para fechar essas portas. Porque os muros de Jerusalém falam da nossa alma, da nossa personalidade,
falam da nossa identidade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos a nossa alma, onde está ali os pensamentos, a vontade e os desejos. E os pensamentos, as vontades e os desejos, a nossa alma é o objeto de disputa entre Deus e Satanás. Ambos querem dominar sobre nós. A diferença é que o diabo não pede licença para entrar. E como nós somos contaminados, já nascemos em pecado, desde lá, o jardim do Éden, nós trazemos essa herança adâmica do primeiro Adão, então nós somos contaminados. Então existem coisas dentro de nós, no velho homem, que servem de ponto de contato para que o inimigo possa fazer algo. Quando a gente ouve falar de brechas, são situações na nossa vida que não foram plenamente restauradas, que não foram reconstruídas e que o inimigo ele tem acesso. Embora nós tenhamos entregado a nossa vida a Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, posicionalmente. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Filho dEle que nos cobre, que nos justifica. Mas o Espírito Santo vem para nos levar à restauração. Santificação é um processo que vai acontecendo na nossa vida à medida em que nós vamos sendo confrontados pela palavra de Deus. E o objetivo que Deus tem é fazer com que eu e você sejamos cada vez mais limpos, mais abençoados, para que Ele possa se manifestar, para que a nossa luz possa brilhar e para que o propósito dEle possa ser alcançado, amém? Porque Ele quer manifestar a glória dEle através de mim e de você. É isso que Deus quer fazer. Foi isso que Neemias foi levantado para fazer em Jerusalém. E é interessante que lá no capítulo 4, versículo de número 13, ele diz que ele levanta as famílias para ficar bem próximas umas das outras, a fim de fechar as brechas do muro. E Deus fará nessa igreja, levantará as famílias, os cabeças de família, a fim de estarem todos juntos, a fim de que essa igreja possa crescer e essa igreja possa se multiplicar e uns aos outros, com os dons que o nosso Senhor derrama sobre a sua vida, poder fortalecer a vida do irmão, amém? Nós não podemos andar separados. Uma ovelha não pode andar desgarrada. Nós não podemos estar fora. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar. Nós não podemos andar separados, amados. E nós somos chamados para fazer uma obra. E fazer uma obra e se disponibilizar é bênção. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E que muitas vezes, para que eu e você sejamos curados e sejamos libertos, isso vai acontecer no momento em que eu estou me doando. Porque Deus vai suprir o meu e o seu coração dessa forma, amém? Deus quer fazer algo tremendo. E Deus quer que nós tenhamos essa nossa identidade restaurada. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fora de Cristo eu não sou nada, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas não pode ser algo nominal. Tem que ser algo proativo, tem que ser algo verdadeiro. A palavra de Deus diz em Tiago que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, amém? E o Espírito Santo vem para me capacitar, vem para te capacitar a vencer barreiras, a ultrapassar os obstáculos, a levar você a ter um conhecimento de si mesmo. Porque, amados, a nossa alma é como se fosse uma caixa preta de avião. Quando cai um avião, os caras ficam doidos para achar uma caixa preta, para saber o que aconteceu lá dentro daquele avião. E Deus quer que eu e você saibamos o que está dentro da caixa preta. Diga para o seu irmão assim: Deus vai mexer na sua caixa preta. Amados, um grande pregador diz o seguinte: existe uma vida pública que todo mundo conhece. Existe uma vida privada que somente eu e algumas pessoas do seu relacionamento conhecem. Existe uma vida consciente que só você conhece.
e tem uma vida inconsciente que nem você conhece. Existem coisas dentro de você, dentro dessa caixa preta, que você nem imagina e você não sabe. E o nosso parâmetro, o nosso padrão é a palavra de Deus. Ela é linha e prumo para as nossas vidas. Sabe que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no Jardim do Éden, não tem bem nenhum. Aquele bem que a árvore diz não é bem, é mal. Isso fala da prepotência, da arrogância humana. O homem se achar o grande conhecedor de todas as coisas, e ele não imagina a limitação que ele tem. O homem é limitado demais. Dizem os estudiosos que o homem hoje não usa 5% da sua inteligência por causa do pecado. Se a inteligência que Adão tinha antes do pecado era algo fenomenal, era algo tremendo. E por conta do pecado, Deus fez com que essa inteligência ela ficasse limitada, porque imagina o que o homem já não teria feito por conta do pecado. Mas Deus está trabalhando nos nossos corações. Deus está restaurando um ambiente que sou eu e você, que somos o templo do Espírito Santo, para que essa manifestação ela possa encontrar cada vez mais liberdade. Existe um potencial muito grande dentro de mim e de você. A palavra de Deus diz que nós somos o vaso de barro e existe um tesouro dentro desse vaso. Deus quer restaurar aquilo que o inimigo tirou. Deus quer restaurar aquilo que o inimigo fez ao penetrar no meu e no seu coração. Não importa o momento em que isso tenha acontecido. Deus quer restaurar as ofertas de manjares, que é a nossa consagração. Deus quer restaurar e botar novamente dentro da câmara do templo o incenso, que são as nossas orações. Deus quer restaurar e colocar dentro de nós o desapego e restaurar os dízimos e as ofertas no nosso coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Os dízimos e as ofertas são para a manutenção da casa do Senhor. Eu quero dizer algo para você com autoridade. Eu sou um pastor, amo os pastores que ministram, que se afadigam na palavra, que dão a vida pela igreja, como acontece aqui. Eu venho de um ministério onde nós, pastores, a visão lá, nós não trabalhamos na igreja, não recebemos um centavo da igreja, mas é bíblico, é de Deus você honrar os teus guias, os teus profetas. Mas eu quero dizer para você que eu sou dizimista fiel desde a minha conversão. Eu estou com a minha esposa aqui e eu tenho o hábito de não esperar. Quando eu recebo os recursos, eu transfiro diretamente para a conta da igreja, como primícia. Eu tenho esse hábito. Eu nunca vi na minha vida nós mendigarmos o pão. Isso não quer dizer que você não tenha problemas financeiros na história da sua vida. Porque dízimos e ofertas não estão ligados a ter ou não problemas financeiros. O livro de Malaquias, muitas vezes é muito mal interpretado. Se lê um pedacinho do capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, para falar de dízimos e ofertas. Quando, nos 4 capítulos de Malaquias, Deus fala com os sacerdotes. E Deus puxa a orelha dos sacerdotes, por conta de apresentarem uma oferta que não era agradável a Deus. Essa é a tônica do livro de Malaquias. Deus não está preocupado com a sua oferta, nem com o seu dízimo. Deus está preocupado com o meu e com o seu coração. Isso é que importa. Agora Jesus disse àqueles fariseus, lá em Mateus 23, 23, que eles não deveriam deixar de praticar, ou deveriam primeiramente praticar a justiça, a misericórdia, sem deixar de praticar
a doação, a devolução dos dízimos e das ofertas. Isso que é muito importante, amados. Nós precisamos buscar em Deus um coração que o agrade. Amém? E você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar. Então Deus está restaurando na sua igreja, que somos nós, a consagração. Deus está restaurando as orações. Deus está restaurando os dízimos e as ofertas no meu e no seu coração, a fim de que nós alcancemos êxito, a fim de que as brechas elas sejam fechadas nos muros da nossa alma, a fim de que o inimigo não encontre mais espaço, nem por onde entrar, a fim de que as chaves do reino dos céus venham para mim e para suas mãos, e você saiba abrir e fechar as portas, para que não deixe mais que entre ou que saia algo que você tem a capacidade de discernir, e você, em Cristo, governar esse tempo, porque Deus vai te exaltar, em nome de Jesus Cristo, amados. Deus quer fazer coisas tremendas, mas é importante reconhecermos de que nós temos essa relação e temos que ter essa intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Deus, a fim de que Ele possa realizar e fazer essa obra portentosa através de mim e através de você, amados. Você está entendendo isso? Está ficando claro para você? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Que Deus fale ao seu coração. Sabe, Jesus disse, a porta é estreita e o caminho é apertado. Eu quando olhava isso eu ficava tão triste. Mas quando Deus começou a se revelar, eu comecei a ficar tão alegre. Sabe por quê? Quem já assistiu aqui aquele Indiana Jones? Levanta a mão, eu quero ver. Indiana Jones, aquela ficção, aquela obra de ficção do cinema americano, onde o Harrison Ford, o ator principal, ele queria conquistar o tesouro. E você sabe que os tesouros, aqui é um lugar de diamante, né? Foi de muito diamante, né? Quem já encontrou diamante aqui? Opa! Não é fácil, né? Não é muito fácil. Os maiores tesouros e as maiores riquezas estão nas profundezas. Então, achar um tesouro, todo mundo quer, mas poucos querem pagar o preço. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Lembra como nesse filme, o Harrison Ford, ele tinha que passar por vários obstáculos, tirar da sua frente N situações, para que ele pudesse chegar ao objetivo, encontrava vários inimigos, pontes difíceis de passar. É para que eu e você possamos dar valor a esse grande tesouro, em quem reside toda a plenitude do conhecimento, da sabedoria e das riquezas. Conforme diz em Provérbios, no capítulo 8, diz que riquezas e bens tangíveis estão na mão dele. Deus pode dar o que Ele quiser para você e para mim, só que Ele está querendo preparar o meu e o seu coração para que você e eu recebamos o que Ele tem já preparado para você. Sabia disso? Porque Ele quer te fundamentar, Ele quer tirar os obstáculos, para que você receba e seja um ótimo mordomo, um bom administrador das coisas dEle. Porque nada é meu e nada é teu. Mas Deus dá para que nós possamos desfrutar, e para toda generosidade. É para isso que Deus nos concede bens. É para isso que Deus nos concede bênçãos materiais. É para isso que Deus concede bênçãos espirituais, aquelas mesmas que Ele disse que já nos foram dadas, essas bênçãos nas regiões celestes. As bênçãos emocionais, a nossa identidade, porque é onde nós temos que governar.
a nossa identidade restaurada, a nossa personalidade restaurada, para que nós sejamos pessoas equilibradas. É aí que vem o fruto do Espírito, é aí que vem a sabedoria, e a sabedoria que vem do alto, a palavra diz que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Essa sabedoria que vem do alto. O fruto do Espírito está sendo construído dentro de mim e de você. O amor, a alegria, a paz, a bondade, o domínio próprio, a fidelidade, a mansidão. Isso está sendo construído dentro de mim e dentro de você. Essa longanimidade, essa forma de tratar o relacionamento, essa forma de você ser conduzido pelo Espírito Santo no seu casamento. Porque veja bem, eu vou te dar agora alguns obstáculos que muitas vezes precisam ser removidos na minha e na sua vida, que o Neemias, o Espírito Santo, vem para restaurar esse muro e essas brechas, e que talvez isso possa ser um obstáculo na sua vida. Vamos lá? Primeiramente, maridos, levante as mãos. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua esposa, antes de ser sua esposa, ela é sua irmã em Cristo. E a Bíblia nos revela que nós temos que amar, pode baixar as mãos, que nós temos que amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então Deus me revela isso. E se eu não estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu vou ter problema. Esse é um obstáculo. É uma obstrução no canal da manifestação da bênção do Senhor. E nós somos membros uns dos outros, como Deus revela na palavra. Você é membro da tua esposa, porque é da igreja de Cristo. Aí quando você não trata bem ela, Deus olha bem assim: ô filhão, você está tratando mal minha filha. É bem assim que Deus olha. E a palavra de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 3, diz que quando isso acontece, as orações nossas são interrompidas. Você já parou para pensar nisso? Que a sua oração não passa do teto? É um princípio. Nós servimos a um Deus de princípios. Sabia que Deus não é fiel a você? Como assim, pastor? Deus é fiel à palavra dele. E nós temos que nos colocar debaixo da palavra. A palavra que habita ricamente em nós. A palavra que sai da boca de Deus e não volta vazia é a que está escrito na Bíblia. Amém? Esposas, levantem as mãos. Esposas, sedem submissas aos vossos maridos. O que fala de submissão? É ficar embaixo? Ser pisada pelo marido? Não. Mas é andar sobre a mesma missão. A mulher sábia edifica o lar. A mulher não é a cabeça do marido. O marido é a cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do marido. E Deus é o cabeça de Cristo. Tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia de autoridade. E isso é relevante. É muito importante. É por isso que eu oro para que os maridos se convertam. Porque um marido convertido é um verdadeiro saque no inferno. Normalmente as mulheres é que vão para a igreja, normalmente as mulheres vão na frente, o homem está mais ligado no trabalho, mais ligado em coisas que não são espirituais, e a mulher sofre, carrega um piano dentro de casa, porque ela tem que se colocar no lugar do sacerdote. Essa é a passividade de Adão. Adão foi passivo no jardim do Éden, ele não assumiu a autoridade que Deus deu para ele. Ele sabia que tinha algo errado acontecendo. Eva foi enganada, diz a palavra, mas Adão não foi enganado. Ele pecou conscientemente. E nós, maridos, não podemos deixar essa função para nossa esposa. Nós não podemos deixar a nossa esposa sobrecarregada. Portanto, eu tenho que ser levantado como sacerdote. Eu tenho que ser um homem de oração. Eu tenho que ministrar a vida da minha esposa. Eu tenho que ser um homem de Deus. Isso não é o pastor. Somos nós. Porque faz muita diferença em termos de autoridade espiritual, de briga, de batalha espiritual. Faz toda a diferença na casa de quem é casado.
E nós precisamos restaurar isso rapidamente. Isso faz parte do incenso, faz parte da oração. Todo sacerdote tem que ser intercessor. Em nome de Jesus. Faz toda a diferença, amados. E a mulher tem que ser sábia. Muitas vezes, ganhar o marido sem palavra alguma, diz a palavra. A minha mulher orou por mim vários anos para que eu viesse para Cristo. E sempre foi muito sábia. Nunca quis assumir a posição. Eu sei e você não sabe. Eu nasci num lar evangélico e você não. Amados, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é composto de uma constituição. O reino de Deus é composto de princípios que têm que ser colocados em práticas. E a palavra de Deus não vai mudar. Agora, se eu colocar em prática, eu vou ver rapidamente as coisas acontecendo na minha vida. Porque não é tempo de igreja. Não é o tempo que você está na igreja, mas é o tempo, é a intensidade que eu e você ficamos na palavra de Deus, diante do Senhor. É por isso que você vê irmãos que às vezes estão há 6 meses na igreja e que sobem que nem foguete. E tem outros que não caminham. É uma realidade. Posso ouvir um amém? E um aleluia? Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que nós andemos rápido. Deus quer que nós meditemos na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque essa é a nossa riqueza, amados. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Quantos não conseguem ser abençoados e não têm a percepção de que a bênção não chega porque não tem reconciliação com os pais? Amados, eu sempre cobrei muito do meu pai. Eu sempre achei que meu pai não deu o amor que ele deveria ter dado para mim. Meu pai é uma benção. Sempre viajou muito, sempre foi um homem de caráter. Mas eu nasci como uma criança que praticamente não via meu pai, ele viajava muito. Só para você ter uma ideia, o meu pai chegava em casa, a minha mãe dizia assim: seu pai chegou. E eu chegava: oi, seu pai, tudo bem? Eu não falava pai ou papai, falava seu pai. Isso é uma realidade. E essas coisas inconscientes, elas ficam dentro do coração da gente. E passa, você vira um adolescente, jovem, vai para a vida adulta, aí você se converte, acontecem coisas, e você acha que está tudo bem. Mas você não, muitas vezes nem se percebe que você tem algo ali que não foi consertado, ou que vira uma idolatria no seu coração. E um dia, já convertido em casa, numa festa de aniversário, Deus falou comigo: você precisa liberar o teu pai. Você está aprisionado. Eu falei: como assim, Senhor? Eu não tenho nada contra o meu pai, você que pensa. Deus queria me libertar, amados. E eu botei meu joelho no chão, e Deus falou comigo: não cobre do seu pai algo que ele não pode dar. Às vezes a gente quer que o fluxo do amor venha exatamente daquela pessoa que não pode dar para você e que é muito próximo. O meu pai não teve pai. Meu pai tinha 40 dias de nascido quando o pai dele morreu. E ele ficou num colégio interno durante 18 anos. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabia dar isso, entendeu? E nós cobramos muitas coisas das pessoas, familiarmente falando, que ela não sabe dar. Mas ela ama, do jeito dela. E Deus falou isso comigo. Amados, eu botei meu joelho no chão, pedi perdão a Deus. Sabe o que aconteceu? Naquela época eu tinha cabelo, barbudo,
Eu me lembro da cena. Eu estava com barba, cabeludo, tinha uns 33 anos. Passei pela sala, cheio de gente na minha casa. Meu pai me puxa e me coloca no colo dele. Imediatamente. E fala: filho, eu te amo. Foi manifestação de Deus. A partir do momento em que eu liberei algo que o Espírito Santo me revelou, que estava lá dentro na caixa preta, houve essa bênção, amados. Deus está produzindo isso. Deus está tirando os empecilhos. Deus está tirando todo o lixo. Tem uma das portas de Jerusalém, chama Porta do Monturo. Era por onde saía o lixo da cidade. E lixo cheira mal. Tudo aquilo que está dentro de nós, que cheira mal, Deus quer retirar. E Ele deu uma chave para abrir a porta do monturo, para jogar o lixo para fora. Esse estudo das portas é uma coisa maravilhosa. Amados, o Espírito Santo veio dirigir a minha vida e a sua vida, amém? Ele veio para que Cristo cresça dentro de mim e dentro de você. Para que o nome de Deus seja exaltado. Para que o velho homem que está aí dentro e aqui dentro seja crucificado. O velho homem nunca vai morrer, só quando nós somos chamados. Ele vai deixar de existir. O velho do homem, aqueles pensamentos antigos, aqueles problemas emocionais, aquelas questões que nós trazemos do passado, ela tem que ser crucificada. E o Espírito Santo vai nos conduzir sempre para a cruz. A cruz é muito boa. Porque na cruz se manifesta a glória de Deus. E toda vez que nós crucificarmos, tudo quanto nos atrapalha, a glória de Deus se manifesta. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E sabe o que vai acontecer? O fluxo do amor vai ser restabelecido. Sabe o que aconteceu comigo, com meu pai? O fluxo do amor foi restabelecido. E aquilo deixou de existir. E aquilo jamais, aquilo passou, deixou de ser problema na minha vida. Você fica mais leve. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa parar de repetir isso como um versículo decorado, mas sim com a essência do que significa ser o caminho. Jesus vai levar você para a cruz. Porque esse é o caminho da vitória. Por isso ele disse: pegue a sua cruz e siga-me. Eu e você temos que entender que a cruz é muito boa. Ela é para crucificar o velho homem, para que a essência do novo homem, dessa semente incorruptível, que foi plantado dentro de mim e de você, e que está crescendo, e Deus é que dá o crescimento, ela se manifeste, porque nesse homem interior, esse não peca e o maligno não toca. Vamos dar vazão para esse homem interior, para a essência do nosso Deus, essa restauração do novo Adão, que é Cristo Jesus, amém? Dentro da sua individualidade, da sua personalidade, porque não existe nenhum outro igual a você. Você é único, e Deus fez você para ser um grande vencedor, amém? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa Ele te santificar, deixa Ele te restaurar, porque essa é a fé, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, o objeto da nossa fé é Jesus Cristo de Nazaré. Até rimou. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Curva a sua cabeça. Paizinho,
Eu te glorifico, Senhor, porque essa obra não é de homens. Essa obra não é nossa, de pastores, de ninguém, Senhor. Nós somos apenas como pequenos peões nas suas mãos, no seu tabuleiro de xadrez. Nós somos apenas, Deus, coadjuvantes do teu Santo Espírito nessa obra que tu fizeste para que andássemos nela. Somos apenas, Deus, canais, como cada irmão aqui é um canal de bênção, para que a tua igreja, o corpo de Cristo, seja abençoado. Todos aqui têm valor, Pai. Todos aqui têm um chamado. Todos aqui, Senhor, receberão dons, para que a sua igreja, Deus, seja abençoada. Para que uns aos outros, Pai, se manifestem. Um fortaleça o outro. Um seja usado com palavra de sabedoria, outro com palavra de conhecimento, outro que tem o dom da fé, outro dom de milagres. Não importa, Senhor, mas para que a sua igreja seja edificada. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, mas também, Deus, para que o nosso caráter, Deus, seja tratado, para que aquilo que está dentro de nós, na nossa alma, que precisa ser removido, Deus, que tu faças isso, que venha a sua unção, que despedaça todo o jugo, Deus, e nós sejamos curados, e sejamos libertos, e sejamos levados por ti, Deus, num ambiente onde nós possamos ter clareza, e ter amplitude, Deus, que nós possamos ser levantados como águias, e que do alto nós possamos ver todas as coisas, Pai, e nós queremos esses olhos de águia na nossa vida, Senhor, que é a sua revelação, porque diz a tua palavra que na sua luz é que nós vemos a luz. Deus, essa luz é diferente, é uma luz que prevalece sobre as trevas, é algo, Senhor, que ilumina o nosso interior. O nosso espírito é a lâmpada do corpo, Pai, e lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos, a palavra revelada, Senhor, não a mera informação, mas a palavra revelada. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor restaure em nós, Deus, a nossa sensibilidade, que o Senhor traga a nós, Deus, a reconciliação, que o Senhor nos convença sobre a reconciliação em todos os nossos relacionamentos. Ó Deus, Pai, aquela mãe que não conseguem abençoar os seus filhos, seja quebrado em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz, Pai, o valor da bênção de um pai, de uma mãe abençoando os filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, restaura também, Deus, aquela visão muitas vezes distorcida dos filhos em relação aos pais, mesmo, Deus, que já tenham falecido, mesmo que já tenham, Senhor, sido levados por Ti, Pai. Ó Deus, restaura essa bênção, restaura essa honra no coração, Deus, dos filhos em relação aos seus pais, em nome de Jesus Cristo, para que o fluxo do amor, o fluxo da sua bênção, Deus, não pare, Deus, na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqueles relacionamentos travados, Pai, no ambiente de trabalho, Pai, entre os familiares, em nome de Jesus, restaura, traz reconciliação, Senhor, para que o Senhor possa fluir, o seu amor possa fluir, Pai, e nós sejamos santificados, Deus, e alcancemos a bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, e eu só quero ler um versículo que Deus colocou no meu coração agora. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Eu quero compartilhar esse versículo com os irmãos. Deuteronômio 28, até o versículo 14, fala de bênçãos. E todo mundo gosta de ouvir isso. Todo mundo quer receber as bênçãos. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Amados, versículo 9. Até o versículo 8 fala das bênçãos do Senhor. No versículo 9, o Espírito Santo nos revela o seguinte: o Senhor te constituirá para si em povo santo,
Santo significa separado. Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Olha a condição. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aí sim, você pode se considerar uma pessoa separada. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Olha o que está dizendo a palavra, amados. Todos os seus inimigos, não são pessoas, tá? Todos os seus inimigos espirituais terão medo de ti. Quando você guardar e praticar as palavras do Senhor. Versículo 11. O Senhor te dará abundância. Na minha versão, está assim: a abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais. E aí ele vai falando. Ele repete as mesmas bênçãos que estão no versículo 1 a 8. Depois leia esse em casa. Versículo 1 a 8, ele fala de bênçãos. Quando nós guardamos e falamos das coisas do Senhor e somos separados, aí sim ele vai falar de abundância. É o que está escrito em Deuteronômio. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E Jesus não mentiu. Deus tem abundância para mim e para você. Vamos servi-lo. Vamos nos colocar diante dele. Porque certamente ele fará de você um vencedor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.